E começa, está no ar a partir de agora o nosso super programa de quinta-feira. Esse programa que traz histórias incríveis, motivadoras, que determina, sem sombra de dúvidas, algumas decisões da comunidade que nos assiste. É o Quinta Empresarial. E hoje nós vamos falar com a galera aí que está comigo por aqui da Access Internet. Quem está conosco é a dona Nilce Rodrigues e o Wellington Zaminha. Primeiro, bom dia, Wellington. Bem-vindo ao nosso programa. Que alegria te receber por aqui. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Sem dúvida alguma. Para nós vai ser um motivo de muita alegria bater um papo, contar essa história. Nilce, bom dia. Muito bom dia a você. Obrigada pela oportunidade, aos ouvintes aí que está prestigiando a Rádio Hits. Muito bom. Lobo, as boas-vindas a eles que chegam por aqui, todos animados, né, para bater um papo com a gente e contar essa história maravilhosa. Não tenho dúvidas que a história será muito bonita. Nilce Rodrigues, muito bom dia, Wellington. Prazer imenso recebê-los aqui na Rede Prime FM. Muito bem, Nilce. Para começar, família veio de onde? Conta pra gente. Eu sou paranaense e Paranaense, meu esposo é catarinense. catarinense. Que lugar do Paraná? Eu sou de. Tô Meu dizendo, Deus, fugiu o nome aqui. tô dizendo. Cascavel. Cascavel, no Isso. Paraná, E o meu terra boa. esposo é de Palmas, Santa Catarina. Que bom, Cascavel, terra muito maravilhosa. Conheço demais Cascavel, inclusive. Quando que a família chega em Sinop? Nós já temos uma história de amor com Sinop, né? Certo? Eu e o meu esposo, nós temos 5 filhos, Sim. sendo 4 homens e uma menina. E tanto o Wellington quanto a Janaína, eles estudaram aqui, se formaram aqui. A minha filha é veterinária, o Wellington é gerenciador de redes, estudou aqui, voltou embora para o Pará, porque a família, o meu filho mais velho, o Jefferson, já mexia com provedor, e aí ele foi para lá, porque ele estava atuando, né, na área dele. Então, a nossa história com a internet, ela tem exatamente 25 anos. 25 anos, Wellington. 25 anos que vocês estão por aqui conectando a nossa capital do Nortão ao mundo inteiro. Já possui uma rede aqui em Sinop. Quando a gente começou para levar a internet para o Pará, a gente foi o pioneiro em fibra ótica lá. Quando em 2013, por aí, já estava com fibra ótica ali na região, já puxando cabo e investindo, né? Sendo pioneiro. Passamos por bastante dificuldade lá para chegar, porque lá não tem acesso a nada, estrada ruim. Então É. foi um avanço muito grande para a região. Trouxe uma melhora e assim veio vindo os outros também, né? Então trouxe uma melhora para a região teve uma qualidade de internet muito melhor do que antes era tudo via rádio, via torre. E aí na época de chuva era raio, era torre caindo, pessoal sem internet. E aí a fibra ótica trouxe uma qualidade melhor, né? Vocês trouxeram esperança para aquela comunidade, sabia? A Isso. internet não é só conectar pessoas ou com o mundo. É esperança de poder essas pessoas utilizarem o mecanismo de comunicação para passarem suas demandas. E vocês têm esse compromisso, essa responsabilidade. Agora, eu fiquei curioso. Os meninos vieram estudar para cá e vocês continuaram morando no Paraná. No Pará. Não, no Pará. No Pará. Eu sou paranaense, me casei aqui em Mato Grosso. Em 1991, a gente morou em Matupá. Em Matupá. Em 98, a gente se mudou para o Pará. Em que lugar do Pará? Eu moro em Castelo de Sonhos. Castelo de Sonhos. Adoro lá. Tem Isso. muito amigo em Castelo de Sonhos. E aí, o nosso filho mais velho, que tinha um sonho de ter um provedor, que eu quero, assim, contar muito rápido a história dele, porque é muito bonita e emociona quem é mãe, quem é pai, aí sabe do que eu tô falando. Esse filho mais velho nosso se chama Jefferson. Jefferson. E ele era um menino que destruía tudo. Tudo. Ele desmontava rádio, desmontava TV, desmontava relógio, enfim. E não tinha como segurar ele em casa na parte da tarde que ele não estudava. E quando ele ficou adolescente, aí de seus 12 anos, pré-adolescente, 13 anos, o que a gente teve que fazer? Fazer de conta que ele estava trabalhando em um mercado e nós mesmos dava o dinheiro para a pessoa pagar ele para ele poder ter uma ocupação. Mas ó, Olha só. E aí, o que aconteceu? Ele conheceu uma pessoa que tinha um provedor de internet em Cuiabá. Porque quando nós saímos de Juína, em 1990, nós ficamos um ano em Cuiabá. E ele conheceu essa pessoa lá no mercado. E a pessoa disse, não, eu vou te dar a oportunidade. E hoje em dia, sabe que menor não pode trabalhar, mas eu sou super a favor que de menor trabalhe, tá? Sou super a favor como mãe
E ele foi trabalhar num provedor em Cuiabá que chama VSP, eu acho que existe até hoje. E inclusive teve aqui em Sinop uns anos atrás, não sei, acho que não existe mais. E quando terminou o ano letivo de 1991, nós já estava em Matupá, aí terminou o ano lá, ele voltou, veio embora com a gente, claro, em Matupá, chegou em janeiro. Isso ele já estava com 16 anos. Aí ele dizia assim: ah, não, eu quero um provedor para mim. Eu vou ter um provedor para mim, porque eu me identifiquei. E para todos os adolescentes aí, o sonho, mas ir atrás do sonho faz uma diferença, sabe, amigo? Sem dúvida. Naquele tempo, programar era tudo em inglês, com os livros imensos. E eu, sinceramente, não sei como o Jefferson dava conta. E ele desenvolveu um sistema, chamava CIAF. CIAF. Era uma automação comercial. E aí ele veio para cá, e para Matupá, e já começou a vender e ganhar dinheiro, enfim. Mas esse dinheiro ainda não dava para patentear uma marca para ser um provedor de internet. Porque não existia nada online, né? Não existia. Então, nós viemos para Matupá e somos produtor rural de berço. Independente de qualquer outra profissão nossa, nós somos produtor rural. Eu e meu esposo. E aí nós compramos uma terrinha ali e começamos a plantar arroz. E nossa primeira colheita a gente deu a ele R$20 mil. Para ele ir no Rio de Janeiro patentear a marca. E ele patenteou uma marca para ele chamada WSP. WSP. Que quem quiser aí entrar na internet vai ver como a WSP hoje é grande. E aí ele tinha um sonho tão grande que Matupá não servia, lá no Pará muito menos, em Castelo, né, que é uma cidade muito pequena. E ele foi para Santarém. Isso já era o ano de 2000. E ele foi para lá, cidade promissora, todo vapor, e ele se estabilizou lá. E hoje ele tem o provedor em 19 municípios, tem lá em Manaus. E contrapartida, os outros filhos foram estudando, porque ele era o mais velho, é o mais velho. Aí o segundo fez direito e fez também ciência da computação. Você vê que tá todo mundo na área. Meio que ligado ali. Aí veio o Jason, fez também administração de empresa. Aí o Jaiminho cresceu, estudou aqui em Sinop, se formou na Unic, gerenciador de redes. Aí, Jaiminho, o Wellington. Eu, Wellington aqui. Aí a Janaína se formou veterinária aqui em Sinop e na medida que foram se formando, foram voltando, né? Janaína voltou com a gente, nós somos produtor rural. Jaiminho foi trabalhar com o mais velho, com o Jefferson. E aí em 2015 a gente decidiu os demais membros da família ir para o ramo. E aí a gente assumiu e formamos, patenteamos a WNP. E a WNP é minha. E hoje chegou a hora do Jaiminho sair de lá do seio, né? Olha aí. Vai montar o seu próprio provedor também. Isso. Que legal, cara. Parabéns. Que história bacana. Isso chama-se resiliência. Independente dos desafios enfrentados, livros, inclusive com centenas de milhares de páginas por lá, em inglês. Não, eu vou ler isso aqui, eu vou aprender, vou estudar e vou fazer. Jefferson fez isso. E vocês, consequentemente, foram seguindo aí os passos do Mano, né? E hoje é uma família de sucesso. Graças a Deus, a gente é uma família unida, todo mundo aí no ramo de empresário, né? Todo mundo é empresário independente. Claro que a gente troca aí experiência, o know-how de conhecimento, mas o Wellington hoje, ele vai ter a empresa dele, ele já tem, não é que ele vai ter, ele já tem a empresa dele. Já tem. Aqui em Sinop, porque era um sonho dele voltar para Sinop. Então, hoje ele já é casado, tem 2 filhos. Bacana. E ele mentorizou isso, colocou na cabeça, e o sonho dele hoje é realidade. Ele é empresário em Sinop e ele só tem a crescer, porque com muito trabalho, esforço, dedicação e sabedoria, e muito trabalho, eu falo que não tem 16 horas de serviço que resista à pobreza. Não tem. Então, trabalhando muito, a coisa vai. Sem dúvida alguma. E a Access Internet, ela surge em que momento? Ela já existia, a gente pegou essa marca, comprou essa marca e tá trabalhando com ela. Ela já existia aqui em Sinop, só não era muito conhecida, né? Entendi. Não era E, muito e a empresa que você hoje lança no mercado, que você está administrando ela, também vem no segmento de provedor de internet? Provedor de internet, isso. A gente tá com provedor de internet aqui, já tem alguns clientes, bastante, uma estrutura boa,
bem organizada. Ô, Wellington, agora a gente vem para o mundo contemporâneo, né? A gente percebe aí o avanço da tecnologia que se refere à conexão. A gente tem aí, inclusive, hoje, um mecanismo de conexão direta com a rede, com o satélite, a exemplo desse Starlink que a gente vive aí no momento, né? Muitas pessoas conectadas o tempo inteiro. Aham. Como que é, como que é viver neste ambiente onde as oportunidades elas aparecem num piscar de olhos? Tem que ser muito rápido e muito ágil, né? E tentar sempre trazer o melhor, a melhor qualidade, o melhor atendimento, que isso aí faz a diferença. Não é só lançar um produto, né? Porque quando É, você fala em tecnologia, é muito mecanismo, é muito automação, é tudo muito automatizado, né? E hoje o Wellington vem com a proposta de estar nesta conexão, mas também ter a presença, ter o atendimento, o tete a tete, o contato. correto. Nossa intenção sempre é estar tete a tete ao cliente, né? Ter aquele atendimento que ele sabe que ele vai ligar, ele vai ser atendido, ele vai ser correspondido, vai resolver o problema dele, porque assim, o que acontece muito? Muitas empresas são muito boas para vender, mas o pós-venda, aquela atenção no cliente ali, elas ficam deixando de lado, ficam se acomodando, ficam deixando, e o cliente vai se desgastando, né? Ele não gosta disso, ele gosta de uma atenção, ele gosta de uma Perfeito. dedicação, de resolver o problema dele, a dor dele. Porque assim, quando tá tudo bem, certo. Aí quando dá um problema, o cliente sabe que ele pode contar com a empresa. Show. Lobo, fique à vontade. Estamos aqui com a dona Neuci Rodrigues, Wellington, Jaiminho, né? Jaiminho, Grande mais prático. empresário, mais conhecido aqui na cidade. Tem o Jefferson, tem também a Janaína, tem também o outro irmão de vocês, que é o Jaison. Jaison. E olha, é uma família que mostra de fato que quando quer, a coisa acontece. Vieram do Paraná, um de Cascavel de Santa Catarina, foram para o Pará, passaram por Cuiabá, passaram por Matupá. Hoje, o Wellington aqui em Sinop, porque observou a nossa cidade com grande potencial. E, de fato, vou te falar uma coisa, essa cidade, ela nos orgulha, né? Sinop, ela nos enche de vontade de ficar e permanecer aqui. É por isso que eu sou apaixonado, grato por essa cidade. Cheguei em 2017, não tenho muito tempo aqui não, mas posso lhe afirmar com propriedade. Eu me arrependo de não ter vindo antes para a cidade de Sinop. Fica à vontade, Lobo. Interessante, né, Anderson? O que me chamou mais atenção na fala da Neuci, do Wellington, Jaiminho, é o Jefferson, não, o mais velho. Pequenininho já desmontava a rádio, ele já tinha uma visão empreendedora. E graças a eles, e a família hoje são todos eles empresários. Se você for analisar aqui, ó, Cascavel, onde nasceu a dona Neuci, Palmas, o esposo dela. Aí os filhos vieram, Cuiabá, Matupá, Castelo dos Sonhos, aonde que eles radicaram? Sinop. E por que vocês falaram Sinop é o local? O porquê? Pode me responder tanto a dona Neuci, mas também o Jaiminho, o Wellington Jaiminho. Na minha visão, Sinop vai ser uma capital, né? Eu acredito que já seja uma capital, então tudo que de investimento de compra é centralizado aqui. O Pará mesmo compra muita coisa aqui, carro, moto, construção, tudo é daqui. Então aqui é um centro. Então, se você estiver no centro, você vai estar no melhor lugar. Você vai poder atender as melhores empresas, as grandes empresas. Você vai estar num patamar maior, entendeu? Vai estar num nível bem maior também. Então, eu penso que Sinop tem muito a crescer com essa ferrovia vindo aí, com as estruturas sendo feitas. Então, é uma cidade que eu acredito que é a próxima capital aí, nessa divisão de estado. Sem dúvida alguma, Sinop é diferenciado. Dona Neuci, agora eu vejo que a senhora se emociona quando fala dos filhos. Há pouco a senhora falava do Jefferson, quando ele começou toda essa proposta, o garoto todo cheio de energia, né, quando menino. E isso já é de berço. Eu costumo dizer aqui, e o Lobo outro dia até concordou comigo, tem gente que nasce pronta. Exatamente. Tem gente que nasce pronto, seja para qualquer segmento, seja para ser um gestor de empresa, seja para ser um advogado, um juiz, um médico, Um jogador de um futebol. jogador de futebol, um jornalista, nasce pronto. Aí depois só vai moldando, Deus prepara ele, ó, você tá pronto, né? Você nasceu com isso. E aí vai sendo moldado de acordo com a demanda, de acordo com a convivência, de acordo com o que a família estabelece de regra de convivência também. Jefferson veio pronto. E o que ele faz? Ele se torna exemplo para os irmãos de resultado. Porque imagina se Jefferson, com toda aquela energia dele, ele não consegue alcançar o objetivo dele. Mas é impossível para alguém não alcançar o objetivo quando não segue as fases, o processo. E ele foi seguindo cada processo, cada passo importante para conquistar aquilo que ele queria. E o que faz isso? Motiva os irmãos. Motiva os irmãos. Mas, por trás de tudo isso, existe um pai e uma mãe
que foi lá e deu a ele a chance de fazer tudo isso. A senhora não tirou o radinho da mão dele. A senhora não tirou Não, o livro da mão dele. de jeito A nenhum. senhora não impediu que ele fosse a Cuiabá. A senhora não impediu que ele sonhasse. A senhora não impediu que ele trabalhasse. Por quê? A senhora deu a ele o combustível necessário para ele seguir adiante. Agora, como foi lidar com toda essa expertise? Porque o garoto ele é avançado. É um garoto que ele já está lá adiante. Ele é arrojado. Ele tem um grau diferente de absorção de conhecimento, de execução. Como foi para vocês lidar com o Jefferson, que é o filho mais velho? Naquela ocasião só tinha Jefferson. Como foi para vocês lidar para não frustrar o garoto? Porque tem gente que atrapalha. É verdade, tem pai e mãe, vou dizer isso aqui agora, sem querer. Isso não é nada proposital ou intencional. O pai fica tão preocupado com o avanço, com a inteligência, com a capacidade de absorção do garoto, que vai procurar médico, vai procurar terapeuta, vai procurar psicólogo. O que meu filho tem, cara? Porque ele tá adiante. Ele na escola, ele tira nota boa de tudo, ele sai na frente de todo mundo, ele entende primeiro que todo mundo, nas provas ele é o melhor. Ou seja, existe um grau de intelectualidade nesse garoto muito diferente. Como foi lidar com isso? Então, você imagina, tantos anos atrás, né? Naquela época, eu como mãe não me lembro de ser, o garoto é hiperativo, o garoto é TTH, essas palavreadas que tem hoje. A gente dizia, o garoto é muito esperto e tem muita energia, e a gente precisa dar algo para ele fazer. Se nós não dessemos algo para ele fazer, o que ia acontecer? Ninguém vai conter um menino aí de seus 12, 13, 14 anos só dentro de casa, não é? Ele ia para mau caminho, mas nós achamos por bem por ele trabalhar, estudar de manhã e trabalhar à tarde. Aí queria sair à noite, eu levava jogar o futebol, mas eu levava e eu buscava e nós tínhamos horário combinado. Então, ele não foi para o mau caminho porque ele teve regras. E hoje não tem receita, sabe? Para mãe criar filho, que se tivesse uma mãe dava para outra e todos teriam filhos bons, e enfim. Mas eu, como mãe, com a experiência vasta, eu te digo, apoie o seu filho, mas não tenha dó da tarefa para o seu filho. Não tem essa que menino não pode trabalhar. Pode trabalhar, tem que ter ambição, você tem que dar para ele um dinheiro para ele saber gastar aquele dinheiro, a quantia que ele tem, só aquilo que é dele, e por aí vai. Já é Mas educação, para né? nós, Educação financeira, regra, ditar. E a senhora falou uma palavra muito bonita, que é ambição, que é muito diferente de ganância. Tem gente que é gananciosa, e aí não vai para frente. Vocês não, vocês têm ambição. Vocês querem prosperar, projeto de expansão na mão. Aí chega os irmãos de lá pra cá e diz, viu, vou seguir o caminho do meu irmão lá, com o apoio da minha mãe. Todo mundo com sucesso garantido. Olha que coisa boa. Parabéns. e o Jefferson também, como você disse, ele vem pronto. Ele tem histórias muito parecidas dos avós, né? Os avós eram muito de fazer coisas, e ele teve essa aproximação com um dos avós. E esse avô montava a serraria, montava caldeira, fazia barco, e ele foi ali junto vendo desfazer, desfazer, só que o desfazer dele era dos eletrônicos da época, né? Não tem quantia de rádio que esse menino montou e desmontou, aqueles radinhos, sabe, a pilha. O relógio dos avós dele tinha que esconder, porque ele desmontava tudo, mas depois não dava conta de montar, mas desmontava. E aí Sobrava a uma gente peça aqui, via sobrava hoje ou que sobra mais? ele tinha que ter ocupação. Mas hoje, ao meu ver também, desculpa aí as mamães que estão ouvindo, a internet ela veio muito, muito, muito para ajudar. Mas também existem regras. Não pode deixar o menino 24 horas com o celular na mão. Tem o estudo, tem o lazer, tem o brincar. Brincar lá no quintal, brincar lá na rua do condomínio. Ele tem que se relacionar com outras crianças para poder trocar experiência. Não é colocar o menino em cima do sofá e dar o celular na mão, porque daí fica tudo bem, o menino fica quieto. Esse menino vai crescer. E quando ele crescer, ele está perdido, porque ele só sabe olhar para a tela. Entendi. Olha só quem está falando, proprietário de uma rede de internet. Wellington, agora, a gente percebe que você também tem uma grande vontade, né? E veio para cá justamente para fazer a diferença.
Essa ambição te motiva e qual que é o projeto de expansão, se você permite compartilhar com a nossa comunidade por aqui, que eu sei que você tem voado aí, né, nos teus projetos, e a gente fica feliz que você é jovem, jovem, apesar de casado, 2 filhos, mas é jovem e tem Uhum. muita coisa ainda para poder oferecer pra gente. Sim, aqui em Sinop tem muito espaço. O nosso projeto de expansão é em todas as áreas da cidade, principalmente as áreas mais remotas, aquela que a pessoa mora longe, que ela não tem uma internet de qualidade. Então a nossa intenção sempre é essa, né? Ter qualidade também nesses locais, que claro, hoje tem a Starlink, que é um concorrente, mas ele não se torna um concorrente de cara. Por quê? Porque a Starlink é uma internet de emergência. É aquela internet que você tá ali no local que você não tem nada e ela te ajuda a se comunicar, mas ela não é internet estável para você estar usando, igual você usa uma internet de fibra ótica. O nome da sua empresa novamente pra gente, endereço e Axis. telefone. Quero que o povo de casa que esteja aqui lembre dessa história bonita que nós contamos agora, de irmãos que estão unidos a fim de conectar as pessoas ao mundo. Endereço e como faz para poder ter access, né? Axis Internet. Internet na nossa casa, no comércio. Nosso endereço hoje é na Walter Pereira Leite, 191, no Recanto Suíço. Muito bom. Então, quem pretende agora mesmo, né, contratar os serviços da Axis, entre em contato com o Wellington, com o Jaiminho, entre em contato com a Neuci, com a equipe dele. Tem telefone? Conta Tem. pra gente aí. Nosso telefone hoje é o 66 99906 6182. Muito bom. Assistência. Assistência 24 horas, temos um telefone disponível ali que o cliente pode chamar em qualquer horário que ele responde na hora, tá? E para assinar o plano é só entrar em contato, a gente já tem os planos disponíveis e Bom, instalação gratuita, show. instalação em até 24 horas, no máximo 24 horas a gente já consegue instalar na casa do A gente vai cliente. avançando para o final do nosso programa aqui. Eu queria, inclusive, pedir para você fazer um breve resumo. O que que o futuro reserva para a internet, para a conexão? O que que o futuro reserva? O que que as pessoas podem esperar? Pode esperar uma IA, eu acho que a IA ela tá em grande expansão, em grande futuro muito grande, e ela vai ajudar muito em todos os setores. No nosso mesmo, ela já ajuda em muito, muito mesmo. Ela facilita, ela te dá mais tempo para fazer outras tarefas que ela faz, ela te ajuda, ela não depende mais tanto do ser humano estar ali, que hoje o ser humano, ele cansa, né, da internet, ele cansa da tela. E a IA te ajuda nisso daí. Para nós mesmos, a IA tá dando uma ajuda muito grande. Que legal, muito bom. E é o que se fala, né? É o É, momento. é o É a momento. inteligência artificial, gente. A IA, para você que ainda não ouviu, IA, inteligência artificial, já está presente em vários setores, em vários segmentos, e isso mostra de fato um avanço, né? Não é questão de substituir o ser humano pela Nunca. inteligência artificial, porque não vai conseguir fazer isso. Não existe. Ela veio justamente para somar lá no advento da internet, quando nós não tínhamos conexão com ninguém, era apenas telefone via discado, né? E quando chega a internet, muitas pessoas, oh, nossa, o advento aí, o mundo está acabando. O cara vai conectar direto com a pessoa, né, via internet. Não, não é. Pelo contrário, o mundo está acontecendo, né? O mundo está progredindo, as coisas estão evoluindo e todos têm que estar conectados com isso. E a Access, ela chega justamente para poder te dar esse suporte, dar essa atenção, respaldado pela família que é produtora rural e resolveu diversificar os segmentos. Olha que legal. Então vocês não estão faturando só na venda de soja, de arroz, de milho ou no gado, porque lá no Castelo dos Sonhos vocês têm propriedade lá também, né? E Sim. lá a atividade principal, na época que eu visitava Castelo dos Sonhos, era muita pecuária. É, ainda Bastante ainda. assim, tem Ainda É. agricultura, mas nós ainda estamos no ramo da da pecuária. pecuária. E esse projeto de integração pecuária-lavoura que o pessoal tem feito por lá tem dado certo. Eu nunca imaginei ver soja em Castelo dos Sonhos, e tem soja lá chegando. Tem bastante Muita já. lavoura. Boa, muita lavoura. Muita, muita, muita. E que legal. Isso mostra o potencial de vocês, né, que buscam, que investem, que estão lá. Ou seja, uma família de empreendedores contando a história e motivando pessoas que assistem e acompanham o nosso programa via frequência do rádio. Neuci, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a vocês aqui, a Rádio Hits, por essa grande oportunidade, os dois locutores. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: nós estamos aqui, o Wellington está aqui, a Axis em Sinop, porque a gente percebeu uma fatia do mercado, ou seja, uma fatia do bolo, e eu nunca vi alguém assar um bolo, pôr na boleira e comer sozinho. O bolo tem que dividir, certo? Essa divisão tem que ter uma parte para a comunidade, uma parte para a comunicação, uma parte para gerar emprego e renda. Também pensar no meio ambiente, que um sonho que eu tenho é um dia ver no Brasil todos esses fios aí, tudo enterradinho, tudo bonito como é nos Estados Unidos,
sabe? Então a gente está aqui também, não, nossa orientação com nossos técnicos, não deixe fio quebrado, quebrou, repõe o fio, tira esse fio velho para dar o destino correto, para ajudar a manter a cidade organizada e bonita. E a concorrência, a gente tem o maior respeito por todos os concorrentes. E muito embora eu sempre penso que concorrente fraco deixa a gente fraco. E o concorrente forte, ele faz a gente se mexer e sair da zona de conforto. E Perfeito. por isso que eu, como empresária, por opção, sou empresária, a WNP de Novo Progresso, ela é minha. Eu dirijo, eu sou dirigente, eu sou RH há 30 anos, então eu gosto de gente, gosto de mexer com pessoas. E eu te garanto, ninguém come o bolo sozinho. Então a gente precisa aprender a dividir e aprender a ser concorrente, mas concorrente com lealdade, não aquele concorrente que puxa o tapete um do outro. Sabe por quê? O sol nasceu para todos, tem espaço para todo mundo. Muito bem, tá aí o recado da Neuci. Recado dado e com bastante propriedade. O Wellington Jaiminho, parabéns a você. Que Deus te Obrigado. dê sabedoria para seguir ajudando a nossa comunidade, conectando as nossas famílias ao mundo. Muitos parentes que estão distantes por aí hoje têm a possibilidade de conversar em tempo real com outros através justamente da internet, da conexão, trabalhos que são feitos de forma mais rápida, resultados que aparecem mais rápido, justamente porque a internet veio para isso. Quem usa a internet com sabedoria tem resultado positivo. É isso que vocês propõem, vocês mostram para a nossa comunidade. Deus te abençoe grandiosamente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela essa chance da gente ter falado aqui. Também só para ressaltar, a gente também hoje tem os aplicativos de TV, tá? Se a pessoa gosta de assistir uma Champions League, que tem na HBO Max, na Paramount, tá? A gente tem a Disney também. Se o cliente quiser assinar, ele pode escolher lá. A gente tem vários aplicativos de TV, de música também, tem o Deezer, que a pessoa quiser escutar, tem também disponível, tá? Não é só internet. Muito bom. Ou Ok. seja, é uma gama, né? Uma linha, várias linhas de produtos aí disponíveis para nossa comunidade na Access. Obrigado. Obrigado. Tenha uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Esse foi o Quinta Empresarial em nome de Cometa Hyundai. Um abraço especial aos amigos da Cometa Hyundai. Aniversário deles e taxa de 1,29% em 48 vezes. Você pode comprar o seu 0 km e pagamento só em fevereiro da primeira parcela. Procure agora mesmo a gente, Cometa Hyundai, na Colonizadora no Pepino 1093. O nosso Quinta Empresarial também foi no oferecimento de farmácia Economize. Tudo que você precisa em um só lugar. Medicamentos, perfumaria, linha ortopédica, além, claro, de linha infantil para você acompanhar a gente. Estamos em 2 endereços, André Maggi 6272 no Jardim Violetas e também na Bruno Martini, número 16. Procure agora a farmácia Economize. O melhor preço do Brasil está aqui.